Então, nesta aula, nós vamos fazer o exercício 9, o item D, que é um exercício que pede para simplificar uma expressão, né? Que nós temos a divisão de dois polinômios. Então, nós iremos, além de fazer esta divisão, nós vamos chegar à forma mais simplificada dessa divisão. Então, aqui na resolução, nós iremos usar algumas propriedades de potência e divisão de polinômios que foi dado em algumas aulas anteriores. Então, aqui, se nós colocarmos, vamos escrever aqui, então, este numerador dividido por este denominador. Então, aqui nós temos x elevado à 10ª potência menos x elevado à 8ª, menos x à 6ª mais x à 4ª, menos x quadrado mais 1, tudo isso dividido por x à 4ª menos 1. Então, aqui, quando nós vamos fazer uma divisão de polinômios, foi visto em algumas aulas anteriores, que nós vamos olhar aqui para o maior grau aqui, né, que é o grau que determina a potência aqui que determina o grau do polinômio. Então, aqui nós temos x à 4ª e aqui x à 10ª. Então, qual seria o valor que eu multiplico por x à 4ª para obter x à 10ª? Nós sabemos que aqui nós vamos ter que multiplicar por x à 6ª, porque quando nós fazemos x à 6ª vezes x à 4ª, usando propriedade de potência, aqui nós temos a mesma base. Então, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, fica x à 10ª. Então, x à 6ª vezes x à 4ª, x à 10ª. Quando vem para cá, ele vem com o sinal trocado. Então, vem menos x à 10ª. X à 6ª vezes menos 1 dá menos x à 6ª. Vem para cá mais x à 6ª. Então, somando estas duas equações aqui, esses dois polinômios, este termo com este termo cancela, este termo com este termo cancela, vai restar, então, menos x à 8ª, mais x à 4ª, menos x quadrado, mais 1. Agora, olhamos aqui para o maior grau deste polinômio, que é 8. Aqui é 4, então aqui nós vamos ter que multiplicar por um x elevado à 4ª potência. Como aqui o x à 8ª está multiplicado por menos 1, então aqui será menos x à 4ª, porque quando nós fizermos menos x à 4ª vezes x à 4ª, conserva a base e somos expoentes, então vai ficar menos x à 8ª, vem para o outro lado aqui, mais x à 8ª. Menos x à 4ª vezes menos 1, menos com menos mais, então ele vai vir para cá, menos x à 4ª. Então, sempre que ele passa aqui para o outro lado, ele vem com um sinal trocado. Então, se é mais, ficará menos, se é menos, ficará mais. Então, aqui nós podemos cancelar este termo com este termo, este com este também cancela, vai sobrar, então, menos x ao quadrado mais 1. Agora, aqui, o grau aqui deste polinômio, que está aqui, que é o divisor, ele é maior do que o grau do resto. Então, essa divisão para por aqui. Então, só para relembrar lá, nós temos que este aqui é o que a gente chama de dividendo. Dividendo. Este é o divisor. Este é o quociente. E este é o resto. E nós sabemos que o dividendo, o dividendo
dividendo é igual ao quociente vezes o divisor. Então, é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, se nós escrevermos aqui, substituindo cada valor deste aqui, nós teremos, então, que x à décima, então, aqui, x à décima menos x à oitava, menos x à sexta mais x à quarta menos x quadrado mais 1. Isso aqui será igual ao quociente, que é x à sexta menos x à quarta, vezes o divisor, que é x à quarta menos 1, mais o resto, que é menos x quadrado mais 1. Menos x quadrado mais 1. Nós queremos saber o valor desta divisão aqui simplificada. Então, nós vamos pegar esta equação e dividir ela toda por x à quarta menos 1. Então, quando nós dividimos por x à quarta menos 1, nós vamos obter, então, lembrando que se eu divido deste lado da igualdade, nós vamos ter que dividir de ambos os lados. Então, eu vou dividir tudo aqui por x à quarta menos 1. Então, tudo dividido por x à quarta menos 1. Aqui nós podemos verificar que alguns termos vão cancelar, como este, com este, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, daqui nós obtemos que a minha expressão, que eu estou querendo simplificar, que é esta, eu vou chamar essa expressão aqui de estrela, para não precisar de reescrever. Então, nós iremos obter, então, que estrela será igual a x à sexta menos x à quarta, x à sexta menos x à quarta, mais menos x ao quadrado mais 1, dividido por x à quarta menos 1. Só que x à quarta menos 1 eu posso fatorar como produto de dois polinômios, sendo que um deles vai ser este polinômio que aparece aqui no numerador. Nós temos, então, que x à quarta menos 1 é o mesmo que menos x ao quadrado mais 1 vezes menos x ao quadrado menos 1. Né? E aqui é fácil verificar, se nós fizermos menos x ao quadrado vezes menos x ao quadrado, dá mais x à quarta, que é este valor aqui. Menos x ao quadrado vezes menos 1 dá mais x ao quadrado. 1 vezes menos x ao quadrado é menos x ao quadrado. Então, vai cancelar o produto deste fator por este com o produto deste por este, porque é o mesmo valor, só que com o sinal trocado. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Né? Então, o produto destes dois polinômios do segundo grau é igual a este polinômio do quarto grau. Aqui nós podemos simplificar, então, este termo com este termo, de onde nós vamos obter o seguinte resultado. Então, daqui nós teremos que estrela, que é a expressão que nós queremos simplificar, será igual a x à sexta menos x à quarta, mais, aqui como eu dividi uma coisa por ela mesma, é 1, então vai ficar mais 1 sobre menos x quadrado menos 1. Aqui o que nós podemos fazer? Aqui nós podemos tirar o mínimo entre 1 e menos x ao quadrado menos 1. Quando nós tiramos o mínimo entre esses dois valores, o mínimo será menos x quadrado menos 1. Então,
Continuando aqui nessa folha, nós teremos então que eu vou só reescrever novamente essa equação aqui, que é justamente, vamos voltar aqui, esta. Então, aqui nós vamos reescrever esta equação, né? Então, x à sexta menos x à quarta, mais 1 sobre menos x ao quadrado, menos 1. Então, x à sexta menos x à quarta, mais 1 sobre menos x ao quadrado, menos 1. Então, tirando o mínimo aqui, que é o próprio menos x ao quadrado menos 1, dividido por 1, vai dar ele mesmo, multiplicado por este polinômio aqui, de grau 6. Então, aqui nós teremos x à sexta menos x à quarta vezes menos x quadrado menos 1, mais uma coisa dividida por ela mesma é 1, vezes 1 dá o próprio 1. Aqui nós vamos aplicar a propriedade de distributiva, então fica x à sexta vezes menos x quadrado, vai dar menos x à oitava, né? Lembrando que a base é a mesma, então você conserva a base, somos expoentes, 6 com 2, 8. X à sexta vezes menos 1 dá menos x à sexta. Menos x à quarta vezes menos x quadrado, menos com menos dá mais. X à quarta vezes x ao quadrado dá x à sexta. Menos x à quarta vezes menos 1, menos com menos dá mais. X à quarta vezes 1 dá x à quarta. Mais 1 sobre menos x ao quadrado menos 1. Então, aqui nós podemos simplificar este termo com este termo que desaparece, de onde, então, nós vamos obter que essa equação simplificada será esta mesma expressão aqui, menos x oitava mais x à quarta mais 1 sobre menos x ao quadrado menos 1, que nós podemos reescrever também. Se nós observarmos este denominador, seria o mesmo que eu colocar o menos aqui em evidência, multiplicando o x ao quadrado mais 1. Então, eu posso passar este sinal de menos para cima, de tal forma que esta expressão é o mesmo que a gente escreveu, então, x à oitava menos x à quarta menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Ou seja, eu passei este sinal de menos para cima. Quando ele passa para cima aqui, fica tudo positivo. O sinal de menos vai multiplicar esta equação. Então, aqui ficará x à oitava menos x à quarta menos 1.